Boa tarde ou boa noite, seja então toda a galerinha do Help Química, bem-vindo a mais uma aula que hoje nós estaremos falando sobre pilhas. Galera, o assunto de pilhas é um assunto que o Enem adora cobrar no exame de vestibular, né? O Enem ele assim, é muito fã desse assunto. Por esse motivo, é melhor irem preparando a pipoquinha, irem aconchegando no sofá, porque a aula de hoje vai ser longa, porque eu quero que vocês entendam o que é uma pilha, seu funcionamento, por que ela é assim, por que ela é assado, beleza? Então vamos lá, galera, vamos começar a aula de hoje, então, falando, né, fazendo uma definiçãozinha do que seria, então, essa tal de pilha. A pilha, pessoal, elas são os dispositivos no quais ocorre espontaneamente uma reação de oxidação e redução, a reação redox, né? E como que surgiu esse nome, como que surgiu essa ideia? Então olha só, aqui nós temos um dispositivo, né? Um desenho de uma pilha comum, né? Também conhecida em alguns lugares como bateria, embora o nome pilha seja mais comumente usado. Aqui nessa pilha comercial, eu tenho um fio de cobre conectado a uma luz, beleza? Uma lâmpada, perdão. Quando esse polo negativo aqui da pilha, ele é o responsável por transferir elétrons. Os elétrons vão passar gerando uma corrente elétrica aqui dentro, beleza? E vão retornar pelo polo positivo da pilha. Dessa maneira, então, galerinha, nós vamos ter a formação de corrente elétrica na pilha. Essa ideia de pilha, então, galera, ela foi inventada no ano de 1800 por um italiano chamado Alessandro Volta. Olha só o que o Alessandro Volta fez. Ele empilhou, né, conforme esse desenhozinho aqui do lado, ele empilhou várias placas de cobre, um chumaço de algodão imergido em uma salmoura, beleza? Em uma solução com um sal qualquer super concentrada e colocou uma placa de zinco por cima. E ele empilhou no recipiente uma a uma por cima dessa. E o Alessandro Volta, ele percebeu que quando ele fazia isso, gerava correntes elétricas aqui dentro, beleza? Tinha então a formação de corrente elétrica. A isso, ele deu o nome de pilhas. Por que o nome de pilhas? Porque tá tudo empilhado um em cima do outro. Pessoal, isso assim, para aquela época, foi algo fantástico, né, ter acontecido isso. Por quê? Viram que era possível a produção de energia elétrica por meio de dispositivos, né, digamos, falando bem grosseiramente, dispositivos caseiros, beleza? Então isso, assim, na época de Alessandro Volta, foi algo fantástico, né? E depois de um tempo, né, foram inventados os voltímetros, que são os aparelhos que medem a quantidade de energia elétrica que estão passando por aqui, né? A essa unidade de medida ele deu o nome de voltagem, beleza? E tudo em homenagem a ele, né? Então, pessoal, como eu sempre digo, né, o amor próprio é tudo. Voltímetro, voltagem, Alessandro Volta, né? Só faltou a pilha ser algo parecido, né? Mas tudo bem. Pessoal, o Alessandro Volta criou essa pilha em 1800, né? Mas não foi ele que ampliou, né? Não foi ele o maior contribuidor para o desenvolvimento das pilhas que nós temos nos dias atuais. Quem fez isso pra gente foi um inglês, né? Um inglês chamado John Frederick Daniell, né, ou conhecido apenas como Daniel, né, que ele expandiu esse trabalho de Volta através da reatividade dos metais, né, aquela mesma reatividade que nós vimos há 2 aulas atrás, na aula de número 128. Então olha como que foi o esqueminha aqui do Daniel. Ele colocou em um becker uma placa de cobre, beleza? Imergiu uma placa de cobre em uma solução de sulfato de cobre. Em uma outra placa, ele imergiu uma placa de zinco dentro de uma solução de sulfato de zinco. Só para nós entendermos o que está acontecendo dentro dessas duas soluções aqui, né, eu fiz já as reações aqui embaixo. Olha só, o sulfato de cobre, né, ele está num equilíbrio com os íons Cu2+, né, e os íons SO4 2-.
A mesma coisa o sulfato de zinco. Ele está em equilíbrio com os íons Zn2 mais aquoso, mais SO4 2- aquoso. Isso daqui vai ser interessante para nós sabermos, porque quando nós formos montar as semi-reações que vai acontecer aqui na pilha, isso vai ser de extrema importância para nós. Então, pessoal, o Daniel, ele começou fazendo esse seguinte experimento, certo? E a ideia dele era que acendesse uma luz aqui em cima, né? Que essa lâmpada, já que ia passar energia elétrica aqui, iria produzir luz. Pessoal, pensa comigo um tiquinho, olha só. Nós temos uma placa de cobre imergida numa solução de sulfato de cobre. Nós temos uma placa de zinco imersa numa solução de sulfato de zinco. Vai acontecer alguma coisa aqui dentro? O que vocês acham? Pensa um pouquinho. Tic-tac, 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 tic-tac. E aí? Pensaram? Já pausaram o vídeo para pensar um pouquinho? Tem que pausar, pessoal. Tem que pensar. O vestibular tá vindo aí. Vamos lá. Então, pessoal, o Daniel, ele também fez esse seguinte experimento, mas ele não conseguiu nada. Por quê? Estava errado? Não, não estava errado. Estava apenas incompleto. Vamos entender por quê. Eu fiz aqui o mesmo esqueminha que eu havia feito lá, só que para ficar mais didático agora eu não coloquei as cores, para nós entendermos o que vai acontecer aqui. Turma, o que estava faltando lá era uma ponte salina. Por quê? Lembram que o Alessandro Volta, ele havia colocado um chumaço de algodão na pilha dele, que aonde nós tínhamos esse algodão imerso numa ponte salina? Então foi basicamente o que Daniel precisava para a pilha dele funcionar. Quando ele colocou isso daqui, então, quando ele colocou esse recipientezinho aqui no meio, o que começou a acontecer é o seguinte, olha só. Nós sabemos que a reatividade do cobre ela é maior do que a do zinco, beleza? Sendo assim, então, o íon zinco, que estava sólido, ele vai começar a perder elétrons. Os elétrons vão começar a fazer essa seguinte migração da placa de zinco em direção à placa de cobre. E assim vai indo, ó. Na hora que passa aqui nesse meio, na hora que passa aqui nessa lâmpada, nós temos o que? A lâmpada ela vai acender, vai produzir luz aqui no meio. Então, vou fazer o desenhozinho aqui para ficar bem legalzinho. Então, quando os elétrons eles passam aqui no meio, vai estar tendo a evidência de luz, certo? E aí os elétrons vêm e migram para esse outro polo aqui deste ladinho. Tranquilo, pessoal? O que está acontecendo aqui então? Agora observa o seguinte. O zinco sólido é um elemento simples. Então ele tem um estado de oxidação igual a zero. Em contrapartida, o cobre sólido também é um elemento simples e tem o estado de oxidação igual a zero. Concordam comigo que se eu estou colocando cargas negativas aqui desse lado, essa placa aqui ela vai ficar com uma carguinha negativa? Então, para contrabalancear, os íons Cu2+, que já existiam na solução, vão se impregnar nessa placa de cobre, beleza? Por quê? De novo, está recebendo elétrons, beleza? Quando está recebendo elétrons, essa solução aqui, que ela tinha isso daqui, Cu2+, e SO4 2-, vai começar, então, a parte positiva vai começar a ser atraída pela parte negativa aqui da plaquinha de cobre. Beleza? É o que nós temos lá acontecendo. Em contrapartida, então, pessoal, o zinco aqui, ele está perdendo elétrons. Então, ele está ficando positivo. Não está ficando positivo? Então, se ele está ficando positivo, o SO4 da solução aqui, o SO4 2-, vai vir e vai começar a tentar se impregnar aqui. Correto? Sim ou não, pessoal? Se ele está ficando com cargas mais positivas. Não, pessoal, ele não vai vir o SO4 para cá. O que vai acontecer é que se o zinco está ficando mais positivo, aqui o processo é o contrário. O zinco vai liberar para a solução íons Zn2+. Beleza? Então, o SO4 aqui,
ele haja apenas como um íon espectador. O que é isso? Ele apenas está lá, mas ele não participa da reação. Belezinha? Então, ele não é atraído para a placa de zinco. É começar a liberar íons, né? Plaquinhas de zinco para íons N2+, perdão, é começado a ser liberado, então, né? Na solução de ZnSO4. Tranquilo, turma? Dúvidas até aqui? Se tiverem com dúvidas, vocês depois escrevam aí nos comentários para mim, fazendo favor. Pessoal, aqui eu tô perdendo carguinhas positivas. Então, os íons da ponte salina passa a vir para essa solução aqui, os íons K+, já que minha ponte salina aqui ela é formada pelo sal KCl, que em solução aquosa tem a seguinte dissociação: íons K+ aquoso mais Cl menos aquoso. Beleza? Nós já aprendemos a fazer isso aqui no Help Química. Então, pessoal, os íons K+, eles vão vir para a solução para quê? Para suprir essa perda de íons Cu2+, que está acontecendo aqui. Tranquilos? E aqui, da mesma forma, os íons SO4 2- vai vir para cá para tentar suprir essa quantidade de íons Zn2+, que está chegando. Beleza? Todo mundo entendeu o que aconteceu até aqui? Alguma dúvida? Não? Então vamos dar prosseguimento então. Vamos equacionar o que está acontecendo, né? Para entendermos isso daqui direitinho. Então olha só. Na minha situação inicial, nós tínhamos o zinco. Tínhamos o zinco sólido, beleza? Como então nós tínhamos zinco 2+, zinco sólido no início, e no final nós vamos ter o excesso de zinco de Zn2+, nós temos então a seguinte situação. Zn sólido, beleza? Desse Zn sólido, nós teremos aqui 2 elétrons, que é a quantidade perdida, nós já aprendemos a fazer isso na aula de reatividade, mais Zn2+ aquoso. Beleza? Em contrapartida, nós tínhamos aqui Cu2+ aquoso mais 2 elétrons que está sendo ganhado por esse lado aqui da nossa pilha. Beleza? Tranquilo, tranquilo? No equilíbrio químico, vamos colocar aqui o equilíbrio. No equilíbrio químico, nós teremos então aqui na etapa final Cu sólido, que é o que está acontecendo, né? Ele está ganhando aqui 2 elétrons, então ele está se reduzindo para zero. E aqui, agora nós vamos fechar. Temos então as nossas duas equações parciais do que está acontecendo na pilha. Tranquilo? 2 elétrons nos produtos, 2 elétrons nos reagentes. Esse daqui cancela com esse daqui. Como eu não tenho mais nada que posso cancelar, o que eu vou fazer então? Eu vou vir aqui e vou repetir todos os termos que eu tenho iguais. Então vamos lá. Zn sólido mais Cu2+ em solução aquosa. Produz então Zn 2+ em solução aquosa mais Cu sólido. E está aqui descrita então a nossa equação global do que aconteceu no nosso sisteminha. Pessoal, então olha só que coisa interessante. Nós temos aqui a seguinte hipótese. Olha só. O zinco ele tá aumentando a sua carga NOx, certo? Se ele está aumentando a sua carga NOx, né? Vamos deixar aqui bem destacadozinho. Se esse carinha
ele está aumentando a sua carga NOx, ele é o cara que oxida, ele está sofrendo uma oxidação. Já o cobre, ele está reduzindo a sua carga NOx. Então, ele é o cara que sofre a redução. Beleza? Cobre oxida, cobre reduz, zinco oxida. Com isso daqui, então, galerinha, nós podemos determinar quais são os polos da nossa pilha. Quem aqui é o cátodo, quem aqui é o anodo. Como nós vamos determinar isso, então? Tem um jeitinho para nós não esquecermos, que é usando o CRAL. Então, se lá na prova de vestibular ou no Enem eles perguntarem qual que é o lado que oxida, qual que é o lado que reduz, vocês usam o CRAL. Por que o CRAL? Porque cátodo reduz, anodo oxida. Então, se o zinco está oxidando, ele é o nosso anodo. Então ele é o nosso anodo, beleza? E o cobre, já que ele está reduzindo, ele é o nosso cátodo. Então, o anodo é a espécie que oxida e o cátodo é a espécie que reduz. Os elétrons não estão saindo daqui do zinco, então eu tenho uma concentração mais negativa desse lado. Ou seja, o zinco é o meu polo negativo. E se os elétrons já estão chegando aqui desse lado, e eu tenho um grande número de CO2 entrando, esse lado aqui do cobre é o polo, então, positivo, que se iguala àquele desenho que nós fizemos lá no começo da aula, que é com os elétrons saindo daqui do lado negativo e chegando aqui pelo lado dos positivos, beleza? Foi o que eu havia comentado lá no comecinho da nossa aula, então, de pilhas. Pessoal, então aconteceu tudo isso, né? Nós estamos vendo cobre entrando, zinco saindo. No final de um tempo, então, a nossa pilha ficaria desse jeito aqui que vocês estão vendo, né? Um aumento da massa na solução de cobre, né? Com o clareamento dela, já que nós estamos retirando íons CO2+, né? Falamos um pouquinho sobre isso na nossa aula de reatividade, na aula de número 128, beleza? E a placa de zinco, por sua vez, passou a ser consumida, passou a ser corroída, né? E é o que passa a ter aqui embaixo, então, as plaquinhas de zinco, né, pessoal? Então, só relembrando, anodo, que nas pilhas são polo negativo. Lembra que anodo é a espécie que sofre a oxidação. E aqui desse outro lado nós temos o cátodo, que é o lado positivo, que é por onde o fluxo de elétrons chega. Pessoal, se aqui está reduzindo, e aqui, por causa dessa redução, a placa de zinco, a placa de cobre teve teve um aumento, teve uma agregação da massa aqui, nós dizemos que o lado que reduz, presta atenção, o lado que reduz quimicamente é o lado que vai ter um aumento da massa, beleza? Então, por que mesmo tem um aumento da massa, Emerson? Por causa disso aqui que vocês estão vendo, tá? Por causa dessa incrustação do zinco que estava na solução vir se agregar. E a espécie que sofre oxidação tem redução na massa porque a placa começa a ser corroída. Tranquilo, pessoal? Dúvidas até aqui? Então, no sistema internacional, nós representamos a pilha da seguinte maneira. Essa pilha que eu acabei de demonstrar para vocês, ela seria representada da seguinte forma. Zn barrinha Zn 2+, duas barrinhas, Cu 2+, barrinha Cu.
Então, se eu coloco lá na prova para vocês algo desse tipo assim, eu coloco assim, faça um desenho da pilha tal, aí eu coloco ela assim para vocês, e dê as equações de semi-redução e faça um desenho esquemático representando onde que é o anodo, onde que é o catodo. Turma, o que eu vou querer de vocês é o seguinte, quando eu tô representando isso aqui, o lado que sofre a oxidação é representado dessa maneira. Por quê? É consequência dessa equação aqui que nós acabamos de desenhar aqui desse outro lado. Tranquilo? Nessa parte aqui de cima. Enquanto, se essas duas partezinhas aqui, o Cu2 mais o Cu, vem dessa outra equaçãozinha aqui de baixo. Consequência dessa reaçãozinha. Tranquilos? Dúvidas até aqui? Facinho, facinho, né? E esses dois pauzinhos aqui, eles vêm, representa a ponte salina que existe entre esses dois, né? Para a pilha ela conseguir funcionar constantemente. Turma, mais uma observação. E quando nós formos trabalhar com elementos que a gente não sabe a reatividade de cabeça? Lembra que eu havia falado com vocês que eles vão ou te dar aquela tabelinha na prova, ou eles vão te dar algum dado para você saber, tipo a voltagem, por exemplo? Então é isso. Na próxima aula eu vou ensinar para vocês a como calcular a reatividade, né? A como saber a força de uma pilha, qual voltagem ela tem, através dos padrões de redução. Tranquilo? Que é o que é cobrado na maioria dos vestibulares. Eu creio que o Enem não deva cobrar isso matematicamente, mas deva cobrar a aplicação desses cálculos, beleza? E vocês verão que é bem facinho entender as pilhas matematicamente falando. Então tá bom, pessoal. Essa foi a nossa aula de pilhas, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí embaixo o like se vocês gostou. Indique pros coleguinhas de vocês, tá? E fiquem no Help Química, assinem nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades, beleza? Turma, um abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro. Tchau!